Sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso, onde recriamos o jogo Knife Hit na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje estaremos trabalhando com a interface de usuário do nosso jogo. Já que no momento, o nosso jogo possui uma quantidade máxima de espadas que o jogador pode arremessar, mas o jogador não tem a menor ideia de qual quantidade é essa. Então hoje estaremos adicionando algumas imagens de espadas para que o jogador saiba quantas ele já arremessou e quantas ainda tem para arremessar. Então, bora colocar a mão na massa. E na Unity, quando queremos trabalhar com a interface de usuário, precisamos primeiramente de um Game Object que serve exclusivamente para isso. E este Game Object se chama Canvas. Então, bora criá-lo. E para fazer isso, aqui na aba Hierarquia, clicaremos com o botão direito e veremos na opção UI, que seria em inglês, o UI, de User Interface. Estando nessa opção, procuraremos pelo Game Object chamado Canvas. Então a gente clica aqui e show de bola, já criamos o nosso Canvas. Só que quando a gente trabalha com interface de usuário na Unity, tem um pequeno detalhe que é o seguinte. Aqui na aba Scene, a gente tem o retângulo branco, que representa a câmera do jogo. E como podemos ver, surgiu um outro retângulo branco aqui, que representa o nosso Canvas, que é a área da interface de usuário. Só que ele é muito maior do que o nosso jogo. Então, olha, essa aqui é de fato a tela do jogo, e essa aqui é a área onde a gente trabalha com a interface de usuário. E eu sei que de início pode causar bastante estranheza, porque a tela do jogo é minúscula, sendo que a tela da interface de usuário é gigantesca, mas podem ficar tranquilos que é assim mesmo que a Unity funciona, e na verdade é até bom, porque veremos agora que a gente precisa posicionar as nossas imagens de maneira bem precisa. E fazer isso numa tela pequenininha é ser difícil. Então é bom que a Unity separa essa segunda tela entre aspas. Então, agora que já temos tudo isso explicado, vamos configurar o nosso Canvas. Já que aqui na aba Inspector, no seu componente Canvas Scaler, veremos que a sua opção UI Scale Mode está como Constant Pixel Size. Então o que faremos é trocar para Scale with Screen Size. E precisamos fazer isso porque senão a nossa interface de usuário fica completamente bugada. Porque se não está no Scale with Screen Size, a nossa tela fica de um tamanho em um computador, fica de outro tamanho em outro, e aí os elementos ficam uma bagunça aqui só. Então a gente escolhe essa opção e passa a resolução de referência, Nós estamos utilizando o aspecto 16:9, como vimos umas aulas atrás, então coloquemos uma resolução que é desse aspecto, que no caso é 1920 por 1080. Fazendo isso, já temos aqui a nossa resolução devidamente configurada, então já podemos agora de fato trabalhar nas imagens. Então, viremos aqui no nosso Canvas e clicaremos com o botão direito em cima dele. Agora, como queremos criar um outro elemento de interface de usuário, viremos novamente no menu de UI e agora selecionaremos a opção também bem no final, que se chama Panel. Com isso, estaremos criando um novo painel. E para deixar bem organizado, podemos chamá-lo de Painel das Espadas. Beleza, belezinha. E no caso, este painel ele serve tanto como uma imagem de fundo, quanto para deixar os seus elementos mais organizados. Porque aqui nós não queremos exatamente uma imagem de fundo. Mas como mais para frente estaremos também usando a interface de usuário para programar a tela de vitória e tal, é interessante, por exemplo, ter um painel para segurar os ícones das espadas e um outro painel para segurar a tela de vitória. Eu sei que só falando pode parecer meio esquisito, então vamos seguir aqui no passo a passo. Nós não queremos utilizar nenhuma imagem nesse painel. Queremos apenas que ele exista e nada mais. Então podemos ir aqui na aba Inspector e no componente Image, clicar nessas três bolinhas e vir em Remove Component. Fazendo isso, o nosso painel não terá mais nenhuma imagem. Show de bola! Então o que faremos agora é de fato criar a imagem da espada. Então vamos clicar com o botão direito em cima do painel das espadas, vir novamente em UI e dessa vez selecionar a opção Image para criar um componente de imagem. Então podemos colocar um nome para o nosso componente. Vamos escrever
imagem da espada. Desse jeito fica bem explicado. Então já temos um componente de imagem aqui, que olha só que maravilha. Aqui na aba Game ele já aparece, porém está um quadrado branco, né? E seria interessante se tivesse uma imagem de espada. Então, aqui na aba Inspector, veremos que no seu componente Image temos uma opção chamada Source Image, que é onde a gente escolhe qual imagem que aparecerá ao invés desse quadrado aqui. Então o que faremos é aqui na aba Project, acessaremos a pasta Sprites e simplesmente pegaremos o sprite da espada e iremos arrastar aqui para o Source Image. Então a gente arrasta aqui para cima e tcharam, já temos a nossa querida espada aparecendo. Mas ela tá meio estranha, né? Tá toda achatada e tudo mais. Isso aqui acontece porque antes essa imagem era um quadrado, mas a nossa espada é uma imagem retangular. Então o que a gente vai fazer é vir aqui na opção Preserve Aspect e marcar sua caixinha. Desse jeito a gente vai preservar o aspecto dela. Agora, como podemos ver, de fato está bem mais bonita, né? Podemos até mesmo clicar em Set Native Size. Desse jeito ela dá uma aumentadinha porque ela volta para o seu tamanho padrão. Então, galera, show de bola. Já estamos aqui com a imagem da espada devidamente criada. E no caso ela não precisa ser grande como a espada em si, porque é apenas um ícone que ficará aqui no canto da tela. Então o que podemos fazer agora é modificar a sua posição, né? Já que o que queremos é que ela fique aqui no canto. Só que antes de fazer isso, galera, estaremos transformando essa imagem da espada em um prefab. E estaremos fazendo isso, galera, por um motivo muito bom. Porque, como a gente viu umas aulas atrás, nós temos um limite de espadas disponíveis que podemos lançar. E esse limite é um limite customizável, né? Você pode lançar uma espada, 7, 10, você que escolhe. Então, ao invés de apenas posicionarmos as imagens das espadas aqui manualmente, estaremos fazendo isso diretamente pelo código. Então, se você tiver um jogo com 3 espadas de limite, aparecerão apenas 3 imagens de espada. Já se tiver 10 imagens de espada, aparecerão essas 10 imagens aqui. Então, faremos a mesma coisa que fizemos com a nossa espada, né? Criaremos um prefab para poder instanciar pelo código. Então, viremos aqui na pasta Prefabs, que é onde a gente guarda tudo. E agora, tudo que temos de fazer é arrastar a imagem da espada até dentro dela. Só que antes de fazermos isso, o que faremos é dar uma inclinada nela. Já que, se você quiser, você pode deixar ela reta, mas eu acho que dar uma inclinada na imagem ajuda a dar um charme a mais no jogo. Então, aqui na aba Inspector, viremos na opção Rotation e no seu eixo Z daremos o valor de 45. Ah, olha só que legal. Então, inclinada em 45 graus, ela fica viradinha aqui com a ponta apontando para a esquerda. Se você quiser que aponte para o outro lado, você coloca menos 45, mas eu vou deixar com 45 positivo, que eu acho que já está bem legal. Então, o que podemos fazer agora é, de fato, transformar essa imagem em um prefab. Então, vamos pegar aqui a imagem da espada e arrastar para a pasta Prefabs. Ah, show de bola! Então, agora que temos o prefab, já podemos utilizá-lo quantas vezes quisermos, né? Então, a gente poderia, por exemplo, pegar aqui o nosso prefab, arrastar para cima do painel das espadas e taran, teremos uma outra imagem. Só que a gente não quer deixar essas espadas soltas, né, em qualquer canto da tela. Então, como é que a gente faz para corrigir isso? Olha, da seguinte maneira. Eu vou primeiro voltar essa imagem aqui para o centro e abaixá-la um pouquinho. A gente pode vir nessa posição Y e trazer um pouco para baixo. E vou duplicar apertando o Ctrl D para ser mais rápido, né? E aí trazer um pouquinho para baixo também. Então vamos supor que temos 3 espadas aparecendo. Como é que a gente faz com que elas apareçam aqui no canto? Olha, a gente poderia simplesmente pegar cada uma delas e mover direto para cá. Mas não é o melhor jeito. Então o que faremos é selecionar o painel das espadas, que além de servir para organizar a nossa hierarquia, também nos permite organizar a interface, porque aqui na aba Inspector podemos adicionar um componente muito legal que a Unity nos oferece que facilita imensamente nossa vida. E ele se chama Vertical Layout Group. Então temos aqui um layout, né, uma organização de grupo vertical. Então a gente clica aqui
E tcharam! Já temos aqui as imagens das espadas organizadas na vertical. Vocês viram que mágica? A gente não tem que fazer nada. Bastou vir aqui, adicionar esse componente e as nossas espadas já aparecem aqui. Porém, não estão aparecendo do jeito ideal, né? Elas estão meio para fora da tela e tudo mais. Então vamos corrigir isso. Então, para organizar as espadas do jeitinho que a gente precisa que estejam, viremos novamente aqui no Vertical Layout Group e primeiramente vamos escolher onde que elas devem aparecer. Aqui temos uma opção chamada Child Alignment, então é onde a gente controla o alinhamento dos filhos, que no caso as imagens são os filhos. Está como Upper Left, então a Unity está começando a organizar do topo superior esquerdo da tela para baixo. Mas queremos o contrário, ó. Queremos selecionar a opção Lower Left. Desse jeito ela começa a organizar aqui de baixo para cima. Então vamos organizar desta maneira. Agora o que podemos fazer é vir aqui na sua opção de Padding, não de Spacing, mas a primeira, que é o Padding, que é onde a gente controla o espaçamento de cada elemento. Se você mexe aí com desenvolvimento de sites, provavelmente está lembrando agora de CSS para organizar o padding, mas basicamente queremos vir no canto esquerdo, né, da imagem, que é o left, e adicionar um padding de 20. Olha só, ele já vai um pouquinho para o lado. E aqui vir também no bottom, que é a parte de baixo, e adicionar igualmente um pad de 20. Ah, olha só que legal. Agora as nossas espadas já não estão completamente grudadas, né? E eu acho que talvez o de 20 esteja um pouco menor. Vamos vir aqui no left e colocar talvez de 40. 40 já fica melhor, ó. Realmente já fica mais espaçoso aqui. E o legal desse Vertical Layout Group... Layout não. Layout Group é que ele é extremamente flexível. Então, por exemplo, se viermos aqui e duplicarmos mais vezes, ó, apareceu mais uma espada, organizou sozinho, apareceu mais uma, organizou sozinho, apareceu mais uma, organizou sozinho, e por aí vai. Então, se você tiver muitas espadas, é claro que você vai ter que dar uma alterada aqui, né, no espaçamento de tudo, mas se liga, conforme a gente vai adicionando as imagens aqui, ele vai organizando de maneira automática, e isso é muito legal. Não é sempre que você vai precisar de um componente desses para organizar a sua interface de usuário, mas se precisar, né, se tiver uma repetição desse tipo, você pode usar tranquilamente. Então, galera, o que faremos agora é selecionar todas essas imagens de espada e deletar, pois como eu falei, estaremos adicionando-as pelo código. O que nos interessa mesmo é, no momento, já possuir aqui o painel das espadas com este componente já configurado. Então o que faremos é vir em File e depois em Save para salvar o progresso dessa aula, já que na próxima aula sim estaremos programando para que a interface de usuário funcione. Então lembro a vocês que, além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy, cursos de acesso vitalício, comprou uma vez é seu para sempre e te dão um certificado no final. Então temos aqui um curso muito legal onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso gênero Beat It Up, com mais de 14 horas de conteúdo, 70 aulas, tá top dos tops. Também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D, um FPS retrô, e se curte de criação de jogos, mas prefere a Godot, também temos um curso onde criamos nosso primeiro jogo na Godot, utilizando a linguagem de programação GDScript. Então, se tiver interesse, todos os links se encontram na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a companhia de todos vocês e também agradeço a todo o pessoal que apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.